após essas reformas que ocorrem após o exílio babilônico e que eles se envolvem com outras culturas, com outras lideranças, eles resolvem fazer um apagamento dessas deusas, né? Por isso que agora a mulher ela é submissa ao homem, essas deusas são apagadas, e isso vai acontecendo de forma gradual. A primeira questão que acontece é que esse deus Yarvá, né, que é o nome dele, que é muito bem colocado pelo Mestre Sabino, que ele traz o nome, o tetragrama, e o de Revavirre, que muita gente fala, não, é proibido falar o nome de Deus, né? Mas ele tem uma pronúncia. E essa pronúncia, se você estudar, como ele tem um livro explicando como se pronuncia, o nome dele seria Yarvá, né? Esse deus Yarvá, ele vem ali do Sinai, né? Ele vem ali, segundo os estudos da região de Edom, e ele vai sendo incorporado à cultura aos poucos. Antes ele era um deus como se fosse da guerra, da tempestade, né? Tem várias funções, assim como Baal, assim como El, né? Assim como as outras divindades da região. Conforme essas famílias, esses clãs vão ascendendo na sociedade, esses deuses familiares, esses deuses de clã também vão ascendendo na sociedade. E ao Yarvá ascender a sociedade, ele usurpa e se funde com as características de El, que era o deus do panteão principal. É como se fosse o Zeus na mitologia grega. Sim, Zeus não é o principal. Sim. Então o El seria o principal, ali. isso. Seria o principal, e esse Yarvá ele é substituído. Tanto que você tem em Agilet e Agirud achados arqueológicos mostrando o Yarvá, o tetragrama, e o de Revavirre, que é o deus que a gente tem na Bíblia, casado com Asherá. Olha aí. Deus era casado. Que era uma deusa. Da época. Isso. E tá lá escrito assim, Yarvá e desse cara tinha que ter nascido Jesus, né? Se fosse... Entendeu? Se fosse para seguir o conceito, né? Mas aí, vamos lá. Depois que tem exílio, que tem essas transformações políticas, eles vão impor, né? Depois, aí pode ser que adentre até em período helenista, essa questão de Deus único. E isso era um movimento que estava ocorrendo até na Grécia, né? Até na Grécia estava tendo essa questão de mudar para um Deus único, Zeus sendo único e tal. E isso vai acontecendo aos poucos. Chega um momento que essa questão de múltiplos deuses já não faz tanto sentido. Tem que ser um Deus único, que ele faz o bem, ele faz o mal. Ele assume as funções femininas das deusas, né? Agora ele é o Deus como se fosse o Deus da fertilidade, ele é quem dá vida, ele é o criador de tudo, ele é o único absoluto, você só deve adorar ele. E aí a função dos livros bíblicos é para você colocar o povo numa questão de submissão, de pecador, para que quando a classe sacerdotal, a classe política, fosse ordenar qualquer coisa para o povo, ele estando em um estado de pecador, ele aceitar aquela condição e fazer as coisas como você vê os islâmicos hoje, os judeus hoje, eles não são extremamente subservientes às suas religiões? Muito. Alguma coisa que esteja ali sagrada que eles não façam é extremamente raro. Eles tendem a ser extremamente ali zelosos, né? O nome é o zelo com as leis, com a cultura, com a tradição. Tanto que tem países aí até hoje que matam mulheres, né? Os caras, né? A gente conhece. Mas, entendendo que era um contexto histórico aí de dominação, né, de manipulação política, eu acho que entra muito mais até no sentido de que é o seguinte, eles teriam um representante. Porque se você acredita em um Deus, você acredita em outro, ele em outro, eu posso até representar uma entidade, mas eu não vou dominar todo mundo. E todo mundo acreditando em uma divindade só, e eu sendo representante real dessa divindade, e aí eu controlo a massa total. Então, eu acho que para o controle é muito mais interessante você ter todo mundo obedecendo uma coisa só. Exato. Mas e como que é feito esse acordo? Né? Porque se eu domino uma parte da população, você domina outra parte da população, você domina outra e o professor outra, como que a gente senta na mesa e fala, ó, vamos unificar aqui? Tá bom, vamos unificar, mas quem vai mandar? Una-se a mim ou morra. Agora, sabe qual é o segredo do sucesso da religião abrâmica? É que você conhece alguém que quando perde ganha? Não. Vem algum, Sabino, personagem na sua cabeça que quando perde ganha? Vem algum na cabeça de você? Ninguém não? Não, talvez um Marte que é aquele... Jó perde e ganha. Verdade, hein? O personagem que mais perde e ganha na história da humanidade é Deus. Por exemplo, quando os israelitas eles foram derrotados pelos assírios, pelos persas, pelos medos, pelos mesopotâmios, né?
pelos próprios helênicos, né? Os macedônicos, né? Foram derrotados pelos romanos, foram derrotados pelos judeus, né? Sabe o que eles falam? O que eles falam? Vocês têm uma ideia que eles falam quando eles são derrotados? É castigo de Deus. Porque eles estavam em pecado, eles estavam cometendo crimes, né? Roubando do templo, não estavam ajudando a viúva, o órfão, eles estavam em idolatria com outros povos. A Bíblia, boa parte dela, é Deus trazendo juízo contra o próprio povo de Israel, porque eles estavam, entre aspas, adorando outros deuses. Então, isso é uma justificativa, entre aspas, para você justificar por que o povo judeu foi derrotado. Não é Deus que falhou em proteger o povo, não é Deus que falhou em dar a vitória. Foi o próprio Deus que moveu a Babilônia, foi o próprio Deus que moveu os medos, os egípcios, os persas, os romanos, os gregos, os nazistas, para castigar o povo judeu pela sua idolatria, pela sua falta de subserviência. E aí, isso é uma coisa tão poderosa que você praticamente fica sem argumento. Como que você vai responder um Deus que quando ele perde, ele ganha? Como é que você vai contra-argumentar isso? Isso é um dos maiores trunfos que as pessoas não pensam. Qual é o maior trunfo da religião abraâmica? É que até quando Deus perde, até quando o seu povo perde, ele ganha. Porque a derrota é causada por ele. Por isso que se diz aí em Isaías 45:7 que ele faz o bem e ele faz o mal. Está dizendo lá em Deuteronômio 32:39, que ele é quem cura, mas ele é quem fere. Ele é quem dá a vida, mas ele é quem mata. E ele é o único que faz tudo isso. Ele é quem empobrece, ele é quem enriquece. Tanto que em Romanos 9, Paulo vai citar o caso do faraó. Ele vai falar assim, ele levantou o faraó para que ele pudesse demonstrar o seu poder, demonstrar sua ira. E assim todo o seu propósito se cumprir. E quem é você, ser humano, para falar que Deus pode ou não fazer? Porque ele exalta, ele sobe quem quer, ele exalta tudo pode. Quer. Tudo ele pode. Soberano. E ele faz o vaso de honra e o vaso de desonra. O vaso de desonra é preparado para a destruição.